Olá, muito boa noite. Estamos ao vivo aqui pelo Instagram da OAB Resende. Uma live em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, que foi ontem, né, dia 8 de março. Então hoje vamos fazer uma live com o tema Prerrogativas da Mulher Advogada. Ó, já vou colocar aqui o nosso tema. Deixa eu ver se... Eu vou fixar aqui o tema para quem for entrando na live conseguir entrar. Vamos lá. Fixar comentário, pronto, ficou direitinho. Então tá, o pessoal já está entrando. Vou chamar a doutora Carolina Patitucci, advogada, para conversar aqui o tema. Já fiz o convite aqui, para a gente não perder tempo nessa live. E vocês podem ir mandando perguntas, tirando dúvidas. Tudo bem? Olá! Deu Estão me certinho ouvindo? aqui. Tô ouvindo bem. Tá joia. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Doutora Carolina, vou pedir Oi. então, primeiro, para que você se apresente. Boa noite, gente. Boa noite a todos e todas. Fico muito feliz de estar aqui. Um beijão para você, Elisa. Sou muito admiradora do seu trabalho. Sempre te vi Obrigada. na televisão. Não ia falar que eu te vi desde pequenininha, que é sacanagem. A gente tem Não, a não, mesma não. idade, né? Pelo amor Não. de Deus. Mas eu acompanho o seu trabalho há muitos anos, sou muito admiradora e fico Obrigada. muito feliz pelo convite, a Andréia, querida, maravilhosa. Eu sempre falo isso com ela porque, para mim, a Andréia representa muita coisa em sistema OAB, uma presidente mulher, a gente sabe como que é difícil, a gente vai falar um pouquinho disso aqui também, né? A Sim, nossa representatividade nesses espaços de poder também com são certeza. poucos, né? Então, a Andréia representa muito isso. E a Dani também, da ESA, que é uma querida amiga que a OAB me deu. A gente costuma dizer, Elisa, que a OAB dá amigos pra gente, né? Com A luta certeza. faz isso. A gente vai encontrando pessoas no nosso caminho, a gente vai fazendo amizade. E a Sabrina, da OAB Mulher e de Resende. Eu já fui Uhum. presidente aqui na OAB de Volta Redonda, que é onde eu resido. Por isso que eu conheço a Sabrina. A gente se conheceu através dessa luta em prol das mulheres. E hoje eu sou coordenadora e professora da Escola de Prerrogativas. O que é a Escola Uhum. de Prerrogativas? É como se fosse uma ESA, eu brinco assim, né? A ESA, que a Dani é diretora da ESA, é como se Uhum. fosse uma ESA dentro da Comissão de Prerrogativas lá no Rio de Janeiro, na seccional. Tá. Então, qual que é o intuito dessa Escola de Prerrogativas? É justamente isso. A gente conversar com os advogados e advogadas e a gente espalhar sobre as nossas prerrogativas, porque somente assim a gente, lógico, nós somos advogados, não é que a gente está ensinando nada a ninguém, não é Uhum. isso. Mas, às vezes, o advogado, a advogada, na correria do dia a dia, trabalhando, acaba perdendo, às vezes se perdendo, pô, é verdade, isso é meu direito, é verdade, eu poderia ter acionado a OAB. Então, o intuito do trabalho é o quê? É unir a classe, porque a gente sabe que a união ela faz a força. Então, quando Sim. você une a classe, ainda mais da advocacia, você está defendendo não é somente os advogados e advogadas, você está defendendo a sociedade. Uhum. Porque na Constituição Federal, o advogado e a advogada, eles são os únicos profissionais que vão te dar o acesso à justiça. Com Então, a certeza. gente tem o bordão, né? Sem advogado e advogada não há Não há justiça. justiça. É exatamente isso. Então, o objetivo da escola é esse: a gente conversar com os advogados, mostrar que estamos juntos e juntas, mostrar quais são as nossas prerrogativas para que a gente nunca esqueça. E é Então, muito. essa... Oi. não só, é só finalizando, essa sou eu, faço parte do movimento da mulher advogada também, Uhum. e sou advogada, sou uma jovem advogada também, e estou na luta aí em prol da advocacia e principalmente de nós mulheres. É muito importante, né, essa integração. Por exemplo, a gente está conversando com você em Volta Redonda, né? Eu estou chamando de você porque eu não sou É, advogada, eu não tenho muito ah, costume do doutora. mas pode esquecer as formalidades, tá? Pode esquecer. Como a gente já se conheceu também, eu já me senti um pouco na liberdade. É, Mas eu estava dizendo que é muito importante essa troca, né? Essa integração. E é por isso que estamos aqui fazendo essa live para levar essa mensagem, né, a mais pessoas.
A gente vai deixar gravado, né, se tudo der certo, para que outras pessoas também possam assistir depois. Ótimo, obrigada. Agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Então vamos começar do começo, da mulher na advocacia, né? A gente tem o registro da Mirtes Gomes de Campos, né? Que foi a primeira mulher a exercer a advocacia. Ela é uma mulher de Macaé, né? Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio. Isso. Exatamente. A Mirtes Gomes, Elisa, ela não é, a história dela não é muito diferente de muitas outras mulheres que resolveram iniciar carreiras ditas para homens, né? Sim. Carreiras que somente os homens exerciam. Isso porque tem a sociedade, ela, como se ela destina cargos para você, se você pode exercer ou não. E com a Mirtes Gomes não foi diferente. Ela, para a gente ter uma noção, ela se formou em 1 ano e somente 8 anos depois que ela conseguiu exercer a profissão. Então, ela precisou ficar 8 anos, ela já formada e tudo mais, e ela não pôde ser advogada porque tinha esse impasse. Tanto que ela na época não existia a OAB, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, era pelo Instituto, que ele ainda existe hoje, que ele é até presidido pela Rita Cortez. Mas na época teve que se abrir votação para saber se a Mirtes entrava ou não. E essa votação foi de 25-15. Então, para você ter uma noção, ainda 15 pessoas, homens, na verdade, são todos homens que votaram, né? 15 homens votaram contra a Mirtes Gomes ser advogada. Mas, graças a Deus, ela conseguiu exercer e com a exerção dela abriu portas para a gente. E é por isso que eu estou aqui hoje, podendo exercer minha profissão e conversando com vocês, graças a essa mulher que teve coragem e foi a nossa pioneira, né? Imagino que foi, de fato, um caminho de batalha para ela, né? E como que a mulher demorou para se inserir na profissão, justamente por causa do machismo, né? Exatamente, justamente por causa do machismo. Porque a sociedade, Elisa, ela institui, né? A mulher, ela vai exercer ali o espaço privado, que é cuidar dos filhos, da casa, e os homens é instituído o espaço público. Ele vai para a fábrica, ele vai para a política. Então, isso mudou muito, a história foi mudando. A Segunda Guerra Mundial ela teve um peso muito grande em relação a isso, porque muitos homens não voltaram após guerra, ou quando foram para a guerra, as mulheres que ficaram tomando conta dos negócios, e a mulher ela foi tendo ascensão e foi se mostrando, e mostrando que ela é uma pessoa, capaz, de direito, comum. Lógico que nós somos diferentes biologicamente, mas somos iguais em capacidades, iguais como seres humanos. Com certeza. Bom, então eu vou perguntar agora o que são as prerrogativas, né? Que é o tema da nossa live, prerrogativas da mulher advogada. O que são as prerrogativas, em geral? As prerrogativas, é importante a gente dizer que ela não é privilégio. Às vezes pode soar até meio soberbo, né? O advogado, ou advogada, eles podem entrar na delegacia a hora que eles quiserem. Eles podem ter acesso ao juiz a hora que eles quiserem. E, na verdade, não. As prerrogativas nada mais são do que o mínimo que um profissional de advocacia, profissional dessa área, precisa para exercer a profissão. Sim. É a mesma coisa você falar que um médico ele não pode ter acesso a um paciente que está doente. É a mesma coisa isso, só que nossos instrumentos são diferentes. Então, o mínimo que o advogado precisa para exercer a profissão são as prerrogativas, que estão elencadas lá no artigo 7º, no nosso Código de Ética. A gente tem um Código de Ética, e o artigo 7º ali vai elencar vários direitos que nós temos. Então, as prerrogativas são os nossos direitos. Então, por exemplo, a gente tem direito a ter acesso ao processo, a gente tem direito a ter acesso ao nosso cliente que está preso, a gente tem direito a ter acesso ao juiz a qualquer momento, sem hora marcada, a gente tem direito a entrar na delegacia e conversar com o delegado ou com os policiais sem ser convidado na área interna, aqueles órgãos, tudo, dentro da prefeitura, enfim. O advogado, ele tem essa prerrogativa, não é porque ele é mais que ninguém, não é porque ele é um profissional diferente, não é isso. Mas são as ferramentas que nós precisamos para exercer a advocacia e assim defender o cidadão ou a cidadã. Agora, com relação à mulher advogada, né? Quais são as prerrogativas que estão preconizadas no Código de Ética relacionado à mulher?
A mulher, né? Muitas pessoas, né, podem pensar, mas por que tem essa diferenciação? Por que a mulher tem algo diferente em relação aos homens? Uhum. Obviamente, igual a gente estava conversando aqui um pouquinho, nós mulheres somos diferentes biologicamente. Sim. Então, a mulher, ela vai ali, ela que vai gerar, normalmente quando ela fica grávida, por exemplo, ela que vai ter o filho, ela que vai gerar, ela que vai ter a gestação, porque o corpo dela, isso é inerente do ser humano mulher. Uhum. Não sempre, né? Nem quer dizer que a mulher é só mulher quando gera, não é isso. Aham. Mas a mulher é o único ser ali que vai conseguir gerar uma vida. Então, nesse período que ela está em gestação, a gente sabe que precisa ter algumas diferenciações para ela conseguir exercer a profissão de uma forma digna, de uma forma que ela consiga atender o seu cliente, a sua cliente, sem isso prejudicar ela profissionalmente. Uhum. Então, por exemplo, isso é até uma história, foi a doutora Daniele Teixeira, isso tudo começou através da luta dela. Ela foi fazer uma sustentação oral no CNJ, na época quem era presidente era o Joaquim Barbosa. Aham. E ela estava grávida de 8 meses. Então, olha só, ela foi lá, fez a sustentação, ela começou, né, imagina, você com barrigão, né? Uhum. Aí ela chegou lá e pediu preferência de pauta. O que é isso? A gente que é advogado sabe que quem vai fazer a sustentação oral, normalmente a gente fica o dia inteiro lá esperando, porque é pela ordem de chegada, de acordo com a hora que você chegou. Sim. E ela chegou e ela pediu preferência de pauta. O que é isso? Que o dela fosse julgado antes devido à condição dela de estar grávida. Uhum. E foi indeferido. Joaquim Barbosa falou que não, que ela não teria esse direito. Aí ela foi lá, ficou aguardando, esperando. Quando foi a vez dela, ela fez a sustentação oral, ela conseguiu ganhar o processo. Por que eu sempre falo isso? É porque ela estava grávida, que ela não é uma boa profissional. Então ela Com foi lá, certeza. fez a sustentação oral, conseguiu ganhar o processo, ó que beleza. Só que saindo de lá, ela foi direto para o hospital. Ela começou a passar mal e foi direto para o hospital. Chegando lá, sua neném nasceu prematura. Hum. A neném dela nasceu prematura e o nome da filha dela é Júlia Matos. Sim. Então, essa lei, que é a Lei Júlia Matos, que acrescentou o 7A do Código de Ética, que acrescentou o parágrafo 6º do artigo 313 do nosso Código de Processo Civil, essa lei foi em homenagem a essa menina que nasceu de forma prematura, Uhum. porque a gente percebeu não, através da luta, a OAB e vários movimentos de mulheres, foi porque o nosso código é uma lei federal. Então, Aham. foi possível, foi preciso, né, se buscar os parlamentares para se alterar uma legislação. Conseguimos alterar a legislação. Então, como que funciona hoje em relação às mulheres advogadas? Hum. São várias peculiaridades. Por exemplo, a gente tem preferência nas sustentações orais e nas audiências durante 180 dias após o parto e durante toda a gestação. Porque quando a mulher, normalmente a nossa realidade, a gente sabe que muitas mulheres são autônomas, elas trabalham no escritório sozinhas, são poucas que são seletistas, então muitas não vão conseguir ali ter uma licença maternidade, enfim. Aham. Então, às vezes, a mulher ela trabalha até o 9º mês, ela trabalha até onde dá, e assim que ela já viu que consegue trabalhar, ela já volta a trabalhar. Então, Uhum. ali ela é lactante, né? Ela está amamentando. Por isso que tem que ter essa preferência para que ela consiga ali correr, fazer audiência e voltar para cuidar do seu filho ou da sua filha. Então, essa lei fala 180 dias após o parto e durante toda a gravidez. Uhum. Importante falar também que essa lei, ela abarca também as mães adotantes. Então, não Uhum. é somente as mães que geraram os filhos. As mães que geram os filhos no coração, que são as adotantes, também têm direito a esses 180 dias, né? Uhum. E a gente também tem direito a vagas, né, dentro do fórum. Nós que somos dia a dia, a gente sabe que às vezes é difícil achar vaga, ainda mais. Agora a gente está em pandemia, as audiências estão online, enfim. Mas se Deus Mas num quiser, daqui a cenário pouquinho, normal. no cenário normal, se Deus quiser, daqui a pouquinho a gente vai conseguir voltar, né, fazer nossa audiência, mas se a gente conseguir vaga, realmente a gente sabe que é difícil. Então, Uhum. os fóruns, eles precisam disponibilizar uma vaga dentro dos fóruns para gestantes. Por exemplo, aqui em Volta Redonda, o fórum não cumpria, né, essa determinação. Na época que eu presidi a OAB Mulher, nós fomos lá, fizemos o ofício, conversamos com o presidente do fórum e hoje tem lá
a nossa vaguinha de gestante. Uhum. Outra questão também são os prazos processuais. A gente que é advogado, Elisa, a gente dorme e acorda pensando em prazo, porque é o tempo inteiro prazo. A Irene acabou de entrar aqui também, uma amiga advogada, a Cíntia, advogada, que também está assistindo, a Beatriz, né? Todas as meninas aí, depois vocês comentem isso, não é isso, né? A gente está todo dia. Ai, meu Deus, cumpri prazo. Ai, meu Deus, cumpri prazo. Então, quando a gente tem o neném, os prazos ficam suspensos 30 dias após o parto. Ah, tá. A gente está tentando até mudar, alterar essa legislação. A gente fez na última Conferência Nacional da Mulher Advogada, a gente escreveu uma carta, um manifesto em relação a isso, que a gente acredita que deve se ampliar, como funciona com as mães seletistas, mas em tese hoje são 30 dias de suspensão. E olha que bacana, Elisa, isso também abarca aos homens. Então, os homens que se tornam pais. Eles também ficam também 8 dias com os prazos suspensos nos processos. Mas é importante dizer que eles devem ser únicos advogados do processo. Então, se a procuração tiver outros profissionais, aí não abarca. Ele tem que ser o único profissional ali no processo. Tá. Doutor Luciano Bandeira acabou de entrar. Doutor Luciano, presidente da profissional. Obrigada. Mandaram uma pergunta justamente pedindo para falar sobre a Lei Júlia de Matos. Você acha que já deu para concluir tudo ou tem mais algum detalhe que seria importante ressaltar com relação a essa lei? Tem um detalhe importante também, que é a não obrigação das mulheres gestantes a passar nos detectores de raio-x. Não sei se você já precisou ir no fórum alguma vez. No fórum várias você vezes. Tem aquele... Para fazer matéria. Ainda bem. Que bom, né? E você entra lá no fórum, tem detector de metais, né? Então você precisa ali se submeter. Só que existe um estudo que isso pode causar mal ao feto, dependendo do período que você está na gravidez, enfim. Então, isso também, as mães gestantes também estão... elas não precisam se submeter a raio-x ou detector de metais nas entradas dos fóruns, justamente por poder prejudicar o feto. E a gente também tem uma parte na lei que fala sobre o Espaço Kids. Eu gosto de falar isso porque eu lembro que eu fui na inauguração do Espaço Kids aí em Resende. Foi a primeira subseção do Sul Fluminense, na verdade, que fez esse Espaço Kids. Porque o Espaço Kids, a lei, ela não traz a obrigação. Ela fala assim, onde houver. O que seria o Espaço Kids? O Espaço Kids não é uma creche, não é isso. Mas o Espaço Kids é o quê? Por exemplo, a mãe, né? Ela vai lá despachar com o juiz ou ela vai protocolar alguma coisa no fórum. Então, imagina que legal, se tivesse um local onde ela pudesse deixar seu filho naquele período, até ela fazer todo o exercício, todo o que ela fosse fazer e pegar o filho de volta e ir embora. Então, mais ou menos isso. Esse Espaço Kids é algo temporário. O fraldário, ele já é obrigatório. E isso, todo local tem que ter o fraldário, onde a mãe possa ali trocar o seu filho, a fralda, enfim, né? Fazer a higiene. E Resende, a Dani até acabou de entrar aqui. Um beijo, Dani! Maravilhosa! E eu fui convidada para ir nessa inauguração do Espaço Kids. Eu dei até uma palestra no dia, foi ótimo. Um espaço lindo que vocês fizeram aí na subseção, com computador para criança um pouquinho maior, para ter desenho, com brinquedos. Então, acho que é legal também a OAB trazer isso, porque uma mãe, por exemplo, vai assistir uma palestra, ela está assistindo a palestra e o filho dela pode estar ali naquele momento, né, naquele espaço de brincadeira, e ela vai conseguir ali assistir a palestra. Ou às vezes tem advogadas que não têm o escritório, que acabam usando as salas da OAB, né, para poder digitar alguma coisa, enfim, e o filho também fica naquele espaço ali de forma temporária. Então, parabéns a Andréia, parabéns a Sabrina e a Dani, que fizeram esse marco aqui para o Sul Fluminense, porque nenhuma subseção fez isso até agora, que eu tenha conhecimento, né? Legal. E é muito importante ter isso determinado, né? O que tem que ser feito, o que deve ser feito, porque a gente sabe, eu tinha até um chefe que me dizia que gravidez não é doença. Não é. Eu, por exemplo, sou mãe, né? Meu filho tem 5 anos, eu tive uma gravidez super ativa e tudo bem, mas o corpo muda.
as necessidades da mulher mudam. A gente não consegue, por exemplo, ficar muito tempo sem ir ao banheiro. Então, você precisa ter uma prioridade num determinado momento. Mas é muito importante que isso esteja claro. Não é assim, se aparecer uma grávida, deixa passar na frente, né? Então, acho que, pelo que eu entendo, né, as prerrogativas vêm para esclarecer, para determinar isso, né? Isso, exatamente. A advogada, ela, se ela está grávida, ela tem que peticionar dentro do processo, avisando para o juiz, pedindo a preferência de pauta. E nos casos do ingresso do fórum, o exame médico comprovando que ela está grávida, porque às vezes a barriga não está aparecendo ainda, né? Então, ela só tendo um exame médico ali, isso já comprova que ela está grávida e ela não vai precisar se submeter ao raio-x e vai ter acesso aí às vagas dentro do fórum. Tá. E aconteceu um caso recente, né, que é legal falar desse assunto, que é a Maeli, que ela é professora também de Angra dos Reis, ela é coordenadora lá da Costa Verde, e é da nossa amiga aqui da Escola de Prerrogativas, e aconteceu isso com ela. Ela foi entrar no fórum e arrumou uma confusão, eles não deixaram, falaram, não, você é obrigada a passar no detector de raio-x. Aí ela falou assim, não, gente, eu não vou fazer isso, é minha prerrogativa, né? Imagina ela, que ela dá aula todo dia disso, e viu na cara uma violação de prerrogativa. E os seguranças lá só permitiram que ela ingressasse no fórum se o policial acompanhasse ela o tempo todo dentro do fórum. Olha que loucura. Ela entrou no fórum e o policial acompanhando ela, como se ela fosse vigiando ela mesma, né? Vigiando mesmo o que ela ia fazer, onde ela ia. Aí a OAB da seccional, a Comissão de Prerrogativas, a Diretoria de Mulheres da seccional atuou de uma forma brilhante nesse caso. Foram lá em Angra dos Reis, já foi solucionado, o diálogo já foi feito. E acredito que essa violação não ocorrerá mais, né? Mas o que acontece, assim, os funcionários, por exemplo, de um fórum, eles não têm que estar preparados para isso? Eles não têm que estar a par das prerrogativas da mulher? Ou de da prerrogativa do advogado em geral, né? Com certeza, porque assim, igual eu falo, o nosso Código de Ética, ele é uma lei federal. Então, a própria lei fala, né? Você não pode falar que você cometeu um crime ou que você fez algo porque você não sabia da lei. A lei, ela está aí para todo mundo ter acesso. Então, as pessoas, em tese, infelizmente, a gente sabe que é difícil, até mesmo que a gente é advogado e advogada, né? A gente não sabe de todas as leis, mas, em tese, a gente precisa saber de todas as leis. Só que isso realmente é uma falha da própria diretoria ali do fórum, né? Porque é ali que vai ser passado as informações, que vai ser passado as normas. Então, isso realmente vem de cima para baixo, porque o funcionário que está muitas vezes ali, ele não faz por maldade, é porque ele não sabe mesmo, ele não tem conhecimento mesmo. Então, normalmente, ainda mais esse pessoal de segurança, eles trabalham muito por ordem. Se eu não tenho ordem, eu não cumpro. Exatamente. Se eu tenho ordem, eu cumpro. Então, isso vem mais do erro de cima do que dos próprios funcionários que estão ali na frente, né? Agora, sim, a gente estava falando muito dessa questão da mulher grávida, da mãe em geral, né? E prerrogativas da mulher pelo simples fato dela ser mulher. Então, o nosso Código de Ética, o que ele fala? Ele fala que nós, advogados e advogadas, precisamos receber tratamentos dignos que a profissão exige. Então, existem algumas violações de prerrogativas que elas podem ferir esse artigo. Infelizmente, Elisa, não somente na advocacia, isso muitos em outras profissões também, a gente ainda sofre muito preconceito, a gente ainda sofre o assédio, a gente ainda sofre a piada. Isso tanto que eu faço parte também do movimento da mulher advogada, que nós fizemos. Nós fomos aos fóruns e perguntamos para as mulheres advogadas o que elas já escutaram durante o exercício da profissão. Então, muitas falam assim, eu já escutei, por exemplo, doutora, nossa, você quer despachar com o juiz? Capricha no decote, vai lá que você vai ganhar um processo. Ou, nossa, você é tão novinha, com essa carinha e é criminalista, lida com bandido, como assim? Né? Então, assim, são vários preconceitos, estereótipos que a mulher advogada acaba também sofrendo, e isso acaba sendo uma violação de prerrogativas entre advogado contra advogadas. É uma violação de prerrogativas ali linear, né? Então, assim, infelizmente, isso infelizmente ainda acontece.
mas a gente está tendo eu sou uma pessoa muito esperançosa, a gente está tendo muito avanço. Um dos objetivos realmente da Escola de Prerrogativas também é isso, a gente ir nas subseções, antes da pandemia, a gente percorria todas as subseções do Estado para falar justamente isso. Olha só, isso, o colega advogado, você que faz um tipo de piada machista para uma advogada, ou você que acaba... Por exemplo, isso já aconteceu comigo, eu estava numa audiência, o advogado ex-adverso, o que é o ex-adverso? É o que está do outro lado, né? Que está na minha outra parte, o meu réu, ou enfim, o autor. Tá. E ele falou para mim na audiência, nossa, doutora, a doutora é uma bonequinha, né? Nossa, que bonequinha. Aí falou assim para mim também, nossa, mas você passou tão rápido, né? Você se formou, já estava formada. Por que ele falou isso? Tudo isso no intuito de me desmerecer como advogada perante a minha cliente. Eu estava com a minha cliente do meu lado, o intuito dele foi esse, né? De falar, você é uma bonequinha, você é novinha, você é jovem advogada. É como se eu não tivesse conhecimento, como se eu não soubesse o que estava falando, enfim. E engraçado, isso não acontece ao contrário. Nenhum homem vai escutar numa mesa de audiência eu falar isso para ele. Nossa, doutor, ó, seu bonecão, hein? Lindão. Isso não existe, né? Você não vai escutar isso. Então, eu representei esse advogado, né? O processo está até rolando, porque eu acho que a gente precisa tomar essas atitudes, porque aí somente assim a gente vai conseguir mudar. Aí eu até brinco, Elisa, que quando ele falou assim, você é uma bonequinha. Aí eu pensei assim na hora, sou a bonequinha Anabelle, só se for, né? Você não tá entendendo, eu sou a Anabelle. Mas não é que a gente é radical, também não é isso. Não é isso, né? Mas ali é um ambiente de trabalho. Ali a gente não tá para saber se nosso cabelo tá bonito, ali a gente não tá para saber se a gente tá bonito ou não, ali a gente não tá. Ali a gente está no nosso ambiente de trabalho, então a gente quer ser respeitado como profissionais, igual os homens sempre são respeitados. Os homens não passam por esses confortos, né? Então, assim, realmente é algo muito triste, muito grave que acontece com nós mulheres advogadas no exercício da profissão. Com certeza, acho que em muitas profissões, assim, eu posso falar pelo jornalismo, por exemplo, vamos supor que você consiga uma entrevista exclusiva e o coleguinha vai falar, conseguiu, né, falar com fulano. Então, assim, infelizmente, toda profissão, a gente ainda enfrenta isso, mas a gente vê que essa luta dá um resultado, né? Todo esse trabalho tem um motivo, tem esse porquê, e tem o resultado que a gente vê acontecendo de fato, né? Assim, a gente vê a diferença, a gente vê com certeza a mudança de comportamento, né? Porque eu acho que o mundo todo também está mudando, não é somente na profissão. Igual eu falo, eu sou muito esperançosa, eu tenho muita fé. Então, eu acho que a gente está mudando, é aprendizado mesmo, não é que eles fazem de uma forma errada, às vezes, né? É falta de conhecimento. Nós, mulheres mesmo, quantas vezes a gente também não replica, né, essas coisas, esse machismo, essas violências simbólicas, nós, mulheres, também, muitas das vezes, acabamos replicando esse tipo de violência contra a mulher. E outro tipo de violência que acontece muito, acaba violando as prerrogativas, é em questão à vestimenta. Sim. A nossa vestimenta, né? Foi um caso que ele repercutiu nacionalmente, que foi a presidente de Iguaba, que ela foi no fórum e realmente, literalmente, parece até brincadeira, né? Mas tinha uma régua para medir o tamanho da saia dela. Então, qual que é a defesa da OAB nesse sentido? A OAB, ela é o órgão que ela vai ali, ela que regulamenta a profissão da advocacia, ela que vai regulamentar a vestimenta, igual o CRM, ele não regulamenta a vestimenta do médico, em cada profissão. E a OAB, a única coisa que o nosso estatuto diz é a questão da uma vestimenta de uma forma sóbria que condiz com a profissão. Mas é muito difícil você querer colocar limites em relação à vestimenta, porque a vestimenta, muitas das vezes, é a identidade daquela pessoa. É a identidade cultural, é a identidade dela como ser humano. Então, como que você vai falar, não, você não pode vestir um turbante? Não, você não pode vestir as guias religiosas, né? Isso também é uma violação de prerrogativa. E é a mesma coisa em relação à saia.
né? Se ela está de uma forma, se ela está vestida de uma forma sóbria, né? Porque está acima do joelho quer dizer que é indecente ou que ela não é uma boa profissional, então por isso ela não pode entrar no fórum. E isso E, também é uma violação de prerrogativas. e tem a questão do entendimento, né? Que para a mulher que está vestida daquele jeito, para ela tá tudo bem, mas para uma outra pessoa não. E tá tudo bem também. Agora, brigar por isso e impedir, aí que acaba virando um problema, né? Exatamente, porque você acaba se intrometendo, entrando numa seara que não é sua, que deveria Uhum. ser a OAB, que ela tem que regulamentar a vestimenta, ela que deveria, no caso, se tivesse uma regra específica, ela que deveria ali preconizar em lei quais são as regras de vestimenta. Então, se não existe, não é um juiz, não é um órgão, um fórum, enfim, que vai determinar que você não pode entrar com um certo tipo de roupa. Uhum. Porque, igual a gente fala, isso é identitário. Cada região ela também tem o seu tipo de vestimenta. A gente vai percorrendo, por exemplo, nas subseções, a gente vê que, por exemplo, uma cidade de praia, às vezes advogado se veste de uma forma mais diferente. Às Uhum. vezes, se você for no sul, que é a temperatura diferente também, os advogados se vestem de uma forma diferente. Isso é o quê? Sim. É da cultura do local. Então, não tem Aham. como você obrigar e falar que tem que ser daquela forma. Sem contar também que o tempo vai passando e as coisas vão mudando. Que nem a gente estava falando dessa questão do machismo. Antes, algumas coisas eram aceitáveis, né? Era normais para a mulher ouvir e era normal para o homem dizer. Só que as informações foram mudando, o pensamento foi mudando, o mundo foi mudando, e aí as coisas passaram a ser inaceitáveis, né? Então, é, vai acompanhando, né? Tem que ir acompanhando, as coisas têm que ir mudando, né? Se atualizando sempre. Exatamente, exatamente. Você falou tudo agora, a gente vai atualizando. Tanto é que o Conselho Federal da OAB, ela fez um provimento que é o 164 de 2015. Esse Uhum, provimento é o quê? É o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada. Então, esse plano, ele é como se fosse um parâmetro para uhum, todas as subseções e para toda a advocacia tratar a mulher advogada da forma que ela deve ser tratada. Então, ali fala sobre assédios, ali fala sobre a participação das mulheres como na política dentro da OAB, fala da participação das mulheres dando palestra também nas subseções, porque normalmente a mulher ela é chamada, obviamente depende de cada especialização. É sim. igual eu sou especializada, eu tenho pós em direito das mulheres, então eu sou Uhum, especializada em direito das mulheres. Mas e também sou advogada trabalhista e previdenciária, então eu também tenho essa especialização. Então, às vezes, a mulher, e principalmente às vezes nesses espaços de OAB, elas são chamadas somente para falar de violência doméstica ou uhum, para falar sobre algo relacionado às mulheres. sim. Mas não, a mulher ela também é uma profissional, ela também é especialista em certas áreas. Então, esse plano nacional também fala sobre isso, de você Uhum, incentivar a participação das mulheres especialistas em cursos, para dar cursos, palestras dentro do sistema OAB. Então, uhum. esse plano nacional ele é muito interessante para quem é advogada que está aqui assistindo a gente, quiser. É uma cartilhazinha que a gente tem também no site do Conselho Federal da OAB, é facinho de achar. E lá tem esse provimento, que é o Plano Nacional da Mulher Advogada, onde preconiza diversos direitos e diversas situações que a gente quer padronizar todo o Brasil. Quais são as prerrogativas que vocês acreditam que sejam as mais violadas, mais comuns, assim? Em relação às mulheres, eu acredito que as violações que ainda acontecem em relação à Lei Júlia Matos. Tá. Porque é impressionante, até é louco a gente falar isso, mas tem juízes que não conheciam. A OAB do Rio de Janeiro, uma época, fez a caravana, chamava Caravana Júlia Matos, que percorreu todos os fóruns, né, do Rio de Janeiro, e às vezes chegava para falar para um juiz, ele nem sabia da existência dessa lei. Ele nem sabia que tinha isso no nosso estatuto. Uhum. Então, infelizmente, o que a gente vê muito é em relação a isso. Não deixar fóruns ou proibir uma preferência de pauta. Então, essas violações são as que mais acontecem em relação à mulher advogada. E, Uhum. obviamente, também em relação ao tratamento que a mulher advogada vai receber. Isso também acontece muito em relação a colegas advogados que acabam
extrapolando ali o tratar com a mulher advogada. Isso também é Tá. muito comum. Tinha uma pergunta aqui falando o seguinte: no caso da violação das prerrogativas. Oi, voltou. Voltou. Você não ouviu a pergunta, Voltou. né? Não, não Peraí. ouvi a pergunta. Tá. No caso de violação das prerrogativas, como a advogada deve agir? O que fazer? Então, é sempre importante, toda subseção, por exemplo, a maioria das subseções, na verdade, existe a comissão de prerrogativas. Então, se a sua subseção não tem uma comissão de prerrogativas, não tem problema. Você pode acionar a seccional a qualquer momento. No site da OAB-RJ, ali tem um formulário, tem os telefones ali disponíveis que você pode entrar em contato com a comissão de prerrogativas da OAB-RJ e relatar o seu problema. Se for algo evidente, por exemplo, né, isso acontece muito com o advogado criminalista. Por exemplo, ele está na delegacia e às vezes ele é impedido de ver um inquérito policial, ou ele é impedido de ver o preso. Então, imagina, ele está ali meia-noite, né, precisando do apoio da Comissão de Prerrogativas. Então, a Comissão de Prerrogativas, ela trabalha por meio de plantão. Plantão. Tá. Então, a gente está 24 horas ligados e a gente sempre tem algum delegado disponível para ir até o local. Isso já aconteceu comigo antes de eu ser da comissão. Uma vez, a juíza não quis me atender. Eu quis despachar com ela e ela não quis me atender. Ela falou que não ia atender. E isso já era recorrente. Ela já fazia com outros colegas advogados. Eu falei, gente, eu não posso aceitar isso. Então, eu fui, chamei a comissão, tentei resolver, obviamente, que a gente é advogado, a gente sempre vai tentar resolver primeiro. Agora, se a gente não conseguiu resolver, aciona imediatamente a comissão de prerrogativas, que eles vão enviar um delegado, e o delegado, ele tem fé pública. Então, o que é a fé pública? O que ele relatar ali, aquilo é dito como verdade, né? Do que ele está relatando, do que ele está vivenciando. Então, esse apoio da OAB é muito importante. O Marcelo Oliveira, que é o presidente da Comissão de Prerrogativas, está de parabéns. O doutor Luciano Bandeira também, que é o presidente da seccional. A bandeira, para mim, eu acho que mais forte nessa gestão, você percebe que são as prerrogativas. Porque sem as prerrogativas, a gente não consegue trabalhar. Sim. Né? É o mínimo que a gente precisa. Então, tem um trabalho muito bacana, muito conciso. Então, é isso. Se você quiser acionar a sua subseção, porque é alguém que está mais perto de você, então é melhor você acionar alguém perto do que deslocar algum delegado do Rio de Janeiro. Mas, se for preciso, ele vai. O delegado de plantão, ele está ciente disso. Se for necessário, se não tiver ninguém na sua cidade, a gente vai enviar alguém. Mas o importante também é você acionar a subseção, que a gente também tem os delegados de plantões em cada subseção. E se for um caso mais grave, se precisar de um desagravo público, o que é o desagravo público? Aconteceu uma violação de prerrogativas, que aquilo feriu muito a imagem daquela advogado, daquele advogado, ou enfim, não necessariamente isso. Qualquer violação de prerrogativa, a gente pode solicitar um desagravo público. Que será que um ato público em repúdio àquela situação. Foi o que aconteceu em Iguaba. Com essa questão da saia, foi lindo, Elisa. Todos os advogados, até o Felipe Santa Cruz, que é o presidente do Conselho Federal, estava chovendo. Todo mundo na chuva, embaixo de chuva, e lá, protestando contra o ato que aconteceu com a advogada. Da sua vivência com relação ao tema, né, a mulher, a prerrogativa da mulher, você acredita que as mulheres ainda têm um pouco de receio de expor isso, tentam resolver, ou isso já vem mudando, as mulheres estão procurando mesmo aí os seus direitos, dentro da profissão, principalmente? Eu acredito que vem mudando bastante sim, porque ainda mais quando aquele tipo de violação vai te impedir ali de trabalhar. Ainda mais quando aquele tipo de violação vai prejudicar de uma forma bem séria o seu cliente. Por exemplo, às vezes você vai fazer uma audiência dentro do fórum e você não pode entrar por causa da vestimenta. Então, com certeza, as advogadas elas vão acionar. Mas isso também não é que eu... enfim, mas não é falta de conhecimento, não é essa palavra. Mas é toda uma campanha que a gente faz para dizer sempre o quê? A OAB está com você. Nós estamos juntos e juntas. Então, pode acionar a comissão de prerrogativas que a gente vai arrumar um jeito, a gente vai aí, a gente vai te defender. Mesmo que não for o momento ali no ato,
mas depois a gente vai abrir um procedimento, vai abrir um processo dentro da OAB, a gente tem uma procuradoria. Olha isso, tem uma procuradoria que cuida de todas as violações de prerrogativas. E as procuradorias são divididas também por temas. Então, tem procuradores específicos que vão lidar com violações de prerrogativas da mulher advogada. Tem procuradores específicos que vão lidar em relação à violação de prerrogativas dos advogados criminalistas. Porque, às vezes, cada área tem a sua peculiaridade ali. Então, a OAB ela vai, sim, te dar o apoio, vai te dar a assistência necessária. Então, eu acredito que pela campanha, tanta campanha que essa gestão vem fazendo, por isso que eu acredito que as ações, né, as denúncias estão acontecendo de uma forma mais recorrente. Tá. Agora, existe uma súmula, né, no Conselho Federal da OAB sobre o impedimento de homens agressores de mulheres de exercer advocacia. Fala um pouco sobre isso. Isso, bem legal, bem lembrada, Elisa. É a súmula 9 do Conselho Federal da OAB. Essa súmula ela é muito interessante. Você é jornalista, óbvio que você deve lembrar desse caso, de uma mulher que no apartamento que foi agredida por horas por um cara que ela conheceu no aplicativo, né? E ela foi socorrida ali pelos vizinhos, enfim. E depois se descobriu que esse rapaz, ele já tinha passado na prova da OAB, ele já tinha feito o requerimento de ingresso, né, nos quadros da ordem. Então, por que isso? Por que existe isso? A súmula 9, todo o advogado ou advogada que vai requerer a sua inscrição, tem um requisito no nosso estatuto que fala idoneidade moral. O que é isso? Aquele profissional, por exemplo, que ele possui uma imagem ruim perante a sociedade, a gente entende que isso não é inerente à profissão. Mas por quê, né? Por quê? Quando a gente pega a nossa carteira, a gente faz o juramento. Sim. E ali no juramento a gente fala, prometo exercer a advocacia, defender a Constituição, defender o Estado democrático de direito, defender as instituições, né? A gente vê advogado aí pedindo o fim do STF, né? Não existe, né? Você prometeu ali defender as instituições, defender os direitos humanos, né? Se advogado falar que bandido bom é bandido morto, esse advogado está na profissão errada. A gente jurou ali defender os direitos humanos. E a gente jurou também ali defender todas as leis. Então, você concorda comigo que um homem agressor de mulher não condiz ele ser um advogado? Por quê? Porque o advogado ou advogada faz esse tipo de juramento. Então, ele vai ficar impedido de ingressar nos quadros da ordem durante 5 anos. Lógico que não é, a gente fala que não é ad eterno. Isso também ninguém pode ser punido eternamente. Mas existe uma punição. Existe uma punição, exatamente. Então, ele fica 5 anos impedidos de adentrar no quadro da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, assim, para mim foi muito importante essa súmula, porque traz aí uma conscientização, traz aí uma reflexão também sobre qual advogado e qual advogada que a gente quer para a sociedade do Brasil. Agora vamos falar um pouquinho sobre a representatividade feminina nas subseções da OAB, né? Já que estamos aqui na 18ª subseção OAB de Resende, que é comandada, chefiada por uma mulher, doutora Andréia, e pela primeira vez, né? Pela primeira vez na história da OAB Resende. Então vamos falar um pouquinho sobre essa representatividade. É muito legal que você falou, porque nós percorremos todas as subseções e é muito louco, Elisa, porque você já foi na OAB, claro, e você vê aqueles quadros, né, de ex-presidentes. Então tem subseção que você olha aqueles quadros ali, só tem homem, não tem nenhuma mulher. Então isso dá uma, né? Não é que a gente é contra os homens, não é isso, né? A gente tem que ficar bem claro isso, porque parece que a gente é sexista, né? Que isso? Não é isso. Mas, hoje, nos quadros da OAB, nós somos mais de 50%. Nós somos 51% de advogadas no Brasil inteiro. Então, hoje, somos mais profissionais, mulheres. Então, existem mais advogadas do que advogados. Então, se existem mais advogadas e advogados, por que na hora de ocupar esses espaços de poder, somente eles ocupam?
Isso acaba refletindo, obviamente, que a gente sabe que na política comum também é assim, né? Sempre são os Sim. homens, e é tudo aquilo que a gente conversou no começo, a questão da cultura, enfim. E isso também reflete na OAB. Para você ter uma noção, seccional, né? A gente está falando dos estados. Hoje, com o Distrito Federal, são 27 estados. Sabe, adivinha quantas presidentes mulheres nós temos hoje? Quantas que você imagina? Ah, De, umas três, pelo menos três, sei lá, de 27. Então, a gente tem nenhuma. Caramba. Zero. Nenhuma mulher. É impactante, né? Quando a gente fala isso, a gente, né? Como assim? E na gestão passada, que as eleições da OAB acontecem de 3 em 3 anos. Sim. Na gestão passada, a gente tinha uma. Então, a gente regrediu, agora a gente tem nenhuma. Então, assim, quando a gente fala de subseções, a gente ainda tem esse número um pouquinho maior, porque, obviamente, são mais números, né? Porque quanto mais ascensão no cargo, quanto mais poder, né? Eu falo poder não no sentido de poder, estou falando do poder mesmo de comando, né? Então, quando a gente fala mais de ascensão, por exemplo, seccional, os nossos números vão diminuindo. Então, é assim que acontece. Então, por isso que vê a Andréia, por exemplo, aqui no Sul Fluminense, a gente só tem 3 presidentes mulheres, né? Então, no Sul Fluminense. Então, assim, a gente vê que é muito pouco ainda, pelo número de subseções. Então, a gente vê a Andréia, vê a Rosane em Vassouras, enfim, a gente vê essas presidentes, a gente dá muita esperança. A gente sabe que a gente ainda tem muito que se avançar, e a gente ainda precisa conscientizar as mulheres também a começarem a votar em mulheres durante a chapa da OAB, nas eleições. Mas mais do que isso já mudou. Eu acredito que a gente ainda, nas próximas eleições, isso vai mudar bastante. Porque agora, o Conselho Federal, ele editou a resolução do nosso estatuto. Então, agora a gente tem a questão da cota de 50% nos cargos de diretoria e na chapa. Então, agora, já valendo agora, a gente vai ter eleição no final do ano. Então, já nessa chapa, já vai ter que ter 50% de mulheres em todos os cargos de diretoria e também eu acredito que a gente é o exemplo que deve ser seguido. E a OAB, ela sempre é pioneira